Bom dia! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo me prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Eu quero convidar você neste momento a nós iniciarmos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é muito clara ao mostrar que todas as pessoas são pecadoras, que todos pecamos, pois é da nossa natureza sermos pecadores e inimigos de Deus. Porém, algo precisa ser feito para mudar essa situação, algo que nós não podemos fazer, mas só Deus pode, que é nos perdoar e nos aceitar como seus filhos. Confessemos então a Deus os nossos pecados. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras, ações e omissões. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça. Por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nos concede a remissão de todos os nossos pecados e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O próprio Cristo disse: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Irmãos, essa informação é inteiramente verdadeira e confiável. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E dessa forma nós temos a certeza de que por meio de Cristo todos os nossos pecados estão perdoados. Por isso eu anuncio a vocês que o teu pecado está perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, a leitura da epístola para o dia de hoje está registrada na carta de 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 19 até o versículo 25, onde assim está escrito: se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Até aqui a leitura da epístola. Vamos, neste momento, em conjunto, você aí no seu lar e eu aqui no templo do Senhor, confessar a nossa fé segundo as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje está registrada em João, capítulo 10, dos versículos 1 até o 10, onde assim está escrito: Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão lá do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passaram. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Até aqui as lindas palavras do Evangelho de hoje, que também servirão de base para a nossa mensagem a seguir. Muito bem, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoem a todos nós, neste momento que nós vamos meditar na sua palavra. Amém. É interessante o texto de hoje. Jesus conta-nos uma parábola. E mais uma vez Jesus vem nos surpreender com as suas palavras, fazendo comparações. E nós reparamos que Jesus era uma pessoa muito simples. Se nós lermos os evangelhos, nós percebemos como Jesus falava de uma forma que todos pudessem entender. As próprias pessoas, o próprio povo se surpreendia como ele ensinava com sabedoria, com autoridade e também com simplicidade. No texto de hoje, Jesus conta uma parábola bastante pequena, mas muito reflexiva e bastante importante, e que se aplica a nós aos dias de hoje. Jesus conta a história de um pastor. O pastor, ele pode entrar pela porta. Ele é aquele que pode ter acesso dentro do aprisco, e ele conversa com as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. E o interessante também é que aqueles que não entram pela porta, Jesus diz assim, são ladrões e salteadores, são aqueles que, vamos dizer assim, quebram as regras do jogo, são aqueles que não levam em conta o que é o mais importante. Mas antes de nós chegarmos no ponto de o que é o mais importante, eu gostaria de te chamar a refletir sobre a questão da porta. O que é uma porta? Todos nós, e isso me fascina, me impressiona, porque Jesus usa uma parábola, uma história, poderíamos dizer assim, ele está contando para crianças essa pequena história, usando algo que nós todos os dias nos deparamos. Afinal, nós temos portas nas nossas casas, nós temos porta para entrar no nosso quarto, para ir ao banheiro, ou melhor, nós estamos rodeados pelas portas. Há portas em todos os lugares. Nós sabemos que atrás da porta existe alguma coisa. Se nós precisamos passar por esta porta para chegar no outro lado, nós passamos pelas portas dos nossos templos, passamos pelas portas dos hospitais, passamos pelas portas dos bancos, passamos pelas portas da casa da nossa família. Aliás, agora nós não podemos passar pelas portas. Vivemos em tempos em que as portas estão fechadas. Vivemos épocas em que precisamos nos isolar. Mas o objetivo dessa mensagem e deste culto é justamente esse: abrir a porta, mas não a porta da sua casa, a porta do seu coração. E aí então Jesus vem nos dizer um texto bastante bonito dizendo:
que Ele é o pastor e Ele é a porta. Afinal, o que isso quer dizer a todos nós? É interessante que uma pesquisa foi feita e essa pesquisa perguntava de como as pessoas achavam que chegariam ao céu. Vamos dizer assim, qual a porta que você usaria para chegar ao céu? É interessante que a pesquisa diz que 85% das pessoas dentro das igrejas acreditam que não existe somente uma forma de ir ao céu, de receber a salvação eterna. Muitas pessoas acreditam que há outras formas de chegar a Deus, de chegar ao céu, de chegar ao paraíso, de conseguir, de conquistar, poderíamos dizer assim, a vida eterna. 85% das pessoas dentro das igrejas. Isso demonstra um problema muito sério. Um problema pelo qual nos diz que os nossos pastores e os nossos líderes estão instruindo erroneamente os nossos membros. Se você que me assiste hoje pensa dessa forma, eu gostaria de mudar a sua opinião neste momento. Pois não existem várias formas. Como diz o famoso ditado, todos os caminhos levam a Roma. Infelizmente, nós não podemos aplicá-lo aqui. Nem todos os caminhos levam a Deus, somente há um caminho. E aqui eu volto à questão da voz. O texto de hoje diz assim, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me reconhecem pela minha voz. Perceba que Jesus não está falando, elas me reconhecem porque elas me viram. Elas não me reconhecem porque eu tenho um cajado ou porque eu tenho uma túnica. Elas não me reconhecem pelo meu cheiro, elas não me reconhecem pelo meu cabelo ou pela minha barba, pelos meus olhos, pelo meu nariz. Elas não me reconhecem pelo que eu faço. Elas me reconhecem pela minha voz. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. A porta e o pastor são Jesus. Perceba, Jesus, além de Ele ser o caminho, a porta, por onde você consegue acessar, não há como você acessar a Deus, a salvação, a benevolência, a boa vontade de Deus, a não ser por meio de Cristo, que é a porta, é o caminho, é a entrada. Mas como eu acho essa porta? Existem muitas portas, pastor, e cada porta me promete uma coisa diferente, e existem portas lindas, com belos adornos, belas decorações, frases maravilhosas, ideias extraordinárias. Qual é a porta certa? As minhas ovelhas me reconhecem pela minha voz. A voz do bom pastor Jesus. Por isso a palavra de Jesus. Por isso hoje nós não precisamos sentar e discutir como Jesus era, ou qual era a sua aparência, apesar de que algumas pessoas o fazem. Nós não precisamos hoje ter uma imagem e adorá-la. Nós só precisamos da voz do bom pastor. A voz revelada pelo Evangelho de Cristo, a boa notícia da salvação. A voz essa que diz a você, meu filho, existe somente um caminho, e este caminho é tão mais fácil quanto você imagina, pois ele é de graça, e ele está chegando a você hoje. A porta de Cristo, a porta do Evangelho, hoje invade o seu coração. O bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que é a porta, o caminho para o céu, para a vida eterna, ele te chama pelo seu nome e você ouve a sua voz, porque ele te escolheu desde o momento em que você estava no ventre da sua mãe. Você foi escolhido por Cristo para ser o amado dele. E sendo amado por Cristo, ele te amou tanto, de tal forma, que ele deu a vida dele para te salvar. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo abençoe esta verdade no seu coração e no meu coração. Amém.
Muito bem, amados irmãos e irmãs, eu quero convidar você neste momento a nós conversarmos com o nosso Pai em oração, dedicarmos a Ele todos os nossos agradecimentos e também os nossos pedidos. E que Deus, como um Pai, possa ouvir as nossas orações, assim como Ele também prometeu. Oremos ao nosso Pai. Ó bondoso Deus, amoroso Pai Celestial, estamos, Senhor, aqui diante de Ti em oração. Pedimos humildemente a Ti que nos dê um coração agradecido. Ó Senhor Pai amado, Deus, nosso querido pastor, nós que somos as Tuas ovelhas, muitas vezes ovelhas desgarradas, ovelhas que não ouvem a voz do seu pastor, o nosso pastor Jesus Cristo. Amado Pai, dê a todos nós plena certeza de que Cristo é o nosso pastor pleno, que Jesus é o nosso pastor celestial, aquele que cuida espiritualmente das nossas vidas e também fisicamente. Sabemos que Tu, ó Deus, Pai, proveu o necessário para todos nós dia após dia. Também proveu o Teu Filho quando Tu o deste a este mundo. O mataste por nós, o penduraste naquela cruz e sobre ele pregaste todos os nossos pecados. E sobre ele caiu a maldição que deveria cair sobre nós. Por isso nós te agradecemos, ó amado Deus, porque Tu nos livraste da maldade da morte, a morte eterna, e nos deste a plena salvação em Cristo Jesus. Amado Pai Celestial, abençoe o nosso país, abençoe a nossa população, as pessoas que estão vivendo nesta época de pandemia. Dê-nos, Senhor, forças. Dê-nos, ó Pai, cada dia mais e mais, aquilo que nós precisamos para sobreviver, o pão de cada dia. Dê-nos também a força para que nós possamos passar por tempos de aflições, por momentos em que nós estamos precisando da Tua presença nas nossas vidas, dentro das nossas casas, nas nossas famílias. Diante de Ti, Senhor, nós colocamos todos os nossos anseios, nossas angústias, as nossas dúvidas e também, ó Pai, colocamos a nossa fé. Sabemos que Tu nos abençoas, nos cuida e nos guarda. Por isso, ó Pai, nós também queremos incluir nas nossas orações as pessoas que sofrem. Pedimos, Senhor, pelos médicos, as pessoas que estão na frente dos trabalhos, trabalhando para que as pessoas que estão enfermas possam estar sendo curadas. Por isso, ó Pai, cuide dessas pessoas. Abençoe também, Senhor, as pessoas que estão empenhadas pela segurança, cuidando para que as pessoas não saiam das suas casas, cuidando para que as pessoas possam se proteger e proteger o seu próximo. Oramos também, Senhor, pelas pessoas que cuidam da educação, professores e professoras, pessoas que são instruídas para nos instruir e que essas pessoas também possam, dentro dos seus lares, ter a força necessária para poder instruir os seus. Bem como também, Senhor, nós pedimos pelos pastores, aqueles que ouvem a voz do pastor supremo, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, e que nós possamos replicar a sua voz, a voz de Cristo, não inventando coisas extraordinárias ou coisas diferentes das quais Tu revelaste por meio da Tua palavra. Ó Deus, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Oramos a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou a todos nós, a oração que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba no seu lar a bênção que vem do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, muito obrigado pela sua participação deste culto. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça na sua casa, no seu lar, e que nós possamos, na semana que está se iniciando, lembrar que nosso Deus, Ele é o nosso supremo pastor. Jesus é o nosso bom pastor e Deus é o dono do aprisco e nós somos as suas ovelhas. E isso é bom
Isso é maravilhoso, pois sabemos que temos um pastor, na verdade o melhor de todos os pastores, que nos cuida. É o nosso Pai que está no céu. Fica com Deus e que nós possamos nos ver nos próximos dias. Se Deus assim abençoar. Amém. Tchau, tchau. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou